quem mais precisa das canetas talvez não chegue nem perto delas. Existe uma discussão acalorada sobre se elas devem ou não ser incluídas no SUS. Eu acho que devem ser incluídas no SUS, mas também deve ser incluído no SUS. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai fazer um react de uma reportagem da BBC News sobre canetas emagrecedoras, como são popularmente conhecidos os medicações análogas do GLP-1. É um assunto que tá todo mundo falando, toda hora você vê uma notícia nova, então achei importante a gente trazer esse vídeo até para eu poder falar em cima do que eles falam, dar as minhas pontuações, ver o que eu acho que, assim, tem mais ali para ser debatido, né? Que é isso que a gente faz, uma nutrição crítica, sem estereótipos, sem terrorismo nutricional, com muita crítica ao sistema, né? Então, vamos começar esse vídeo, mas antes, você já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente com o canal, aqui na tela tem o Pix, tem também um Apoia-se na descrição, mas você também pode se tornar membra ou membro do canal para ter acesso ao conteúdo exclusivo da área de membros. A partir de R$ 7,99 tem podcast, tem leituras radicais, tem vlogs, reacts exclusivos e muita coisa boa vindo por aí. E se você quiser melhorar sua alimentação, se você estiver tomando esses medicamentos injetáveis para o tratamento da obesidade e quiser um acompanhamento nutricional para te ajudar no processo, para te ajudar a ter uma reeducação alimentar e manter os resultados que a medicação trouxe, você pode agendar uma consulta comigo. Todas as informações vão estar aqui na descrição desse vídeo, tá? Bom, é isso. Bora começar o vídeo? É da terra do fast food e dos ultraprocessados que vem a boa notícia. Pela primeira vez em Já começa a contradição, né? Já começa com a contradição. É da terra dos ultraprocessados e dos fast foods que vem a boa notícia. Como é que um país que tem a população mais obesa do mundo, que se alimenta pior no mundo inteiro, com maior quantidade de ultraprocessados e alimentos não saudáveis, que vive em desertos e pântanos alimentares, que tem um sistema de saúde que é uma merda, o mundo inteiro sabe que é uma merda, quer vir uma notícia boa de lá. Gente, a gente já devia desconfiar da notícia boa por aí. Por aí a gente já desconfia que a notícia é tão boa assim. décadas, a obesidade caiu nos Estados Unidos e cerca de 7 milhões de americanos deixaram de ser considerados obesos. Realmente, é uma ótima notícia pessoas saírem da obesidade, né? Vamos ver se melhorou a alimentação das pessoas ou se foi só a caneta. E uma das principais razões, você já deve imaginar, são esses medicamentos aqui, Wegovy, Mounjaro. Os especialistas gostam de chamar de tratamentos contra a obesidade, mas o nome que pegou mesmo foi canetas emagrecedoras. Tratamentos contra a diabetes e a obesidade. Também vamos deixar esse adendo. Elas se popularizaram há relativamente pouco tempo, mas já provocaram um impacto enorme, que vai bem além da perda de peso. Sou André Bernatti, da BBC News Brasil, e nesse vídeo conto como essas canetas funcionam e como elas estão mudando o mundo. Para começar, a gente precisa entender por que o número de pessoas acima do peso cresceu tanto nas últimas décadas. Por quê? Vamos ver o porquê, vamos ver a explicação. Durante boa parte da história da humanidade, a comida era muito escassa. E os nossos antepassados precisavam fazer um baita esforço físico para conseguir ingerir as calorias necessárias para sobreviver. Isso fez com que nosso organismo fosse programado para estocar o excesso de energia das refeições mais reforçadas em algumas partes do corpo, como a barriga e as pernas. Daí, num período de vacas magras, era possível usar esses estoques para passar os dias e as semanas. Mas de uns tempos para cá, tudo mudou. De uns tempos para cá, tudo mudou. Meio que não foi de uns tempos pra cá que tudo mudou, né? No caso, essa relação com a comida mudou ali depois da Revolução Industrial, porque a gente começou a produzir alimentos industrializados e muitos ultraprocessados, fazendo com que a gente antes precisava caçar para comer, tivesse acesso a uma maior quantidade de comida. Isso quer dizer que a gente começou a ser obeso daí? Não, absolutamente não. A gente, quando tinha uma relação mais saudável com a comida, quando a gente comia mais alimentos in natura e minimamente processados, a nossa relação com a comida não era ruim, não. O que começou a mudar a nossa relação com a comida foi exatamente os alimentos ultraprocessados, que a gente tem certeza hoje
que são alimentos que são péssimos para nossa saúde, que às vezes a gente até tem que pensar que se deveriam ser chamados de alimentos ou não, porque eles não alimentam ninguém. Eles são ali uma mistura de um monte de conservantes, corantes, aditivos e, assim, um cheiro, um sabor do alimento in natura. Então, assim, é o ultraprocessado que faz mal para nossa saúde e que tem mudado a nossa relação com a alimentação. E foi a partir da Revolução Industrial que a gente começou a ter mais abundância em relação à comida. Hoje a gente tem acesso a uma quantidade enorme de comida, com quase zero esforço. Só que o problema é que nosso organismo não evoluiu na mesma velocidade. O cérebro e os hormônios relacionados à fome e ao apetite ainda estão programados para lidar com a escassez dos nossos ancestrais. Será? Será mesmo? Nosso corpo, no final, está sempre dizendo para você o quê? Olha, não gaste mais energia do que o necessário. E coma sempre que você puder. Porque ele passou milhares de anos vivendo nessa lógica. Já percebeu onde isso vai chegar, né? A OMS estima que no mundo todo, 43% dos adultos têm sobrepeso e 16% estão obesos. E isso tem consequências gravíssimas. Mas, gente, 100% é isso. Muita gente com sobrepeso e obesidade, mas vamos entender, é por conta do excesso de comida? Não é por conta do excesso de comida, porque tem um monte de gente passando fome no mundo ainda. É por conta de uma má alimentação que é unicamente causada pelo capitalismo. A gente só tem ultraprocessado porque a indústria alimentícia quer fazer uma comida que gere mais lucro. A gente só tem pessoas passando fome porque a comida é algo que se compra e não uma necessidade básica, né? Que todo mundo deveria ter, porque sem comida a gente não vive. Então, a alimentação é uma necessidade básica do ser humano. E a gente tinha uma relação muito melhor com isso. E aí o capitalismo veio, e aí só quer saber de lucro, e aí os alimentos ultraprocessados são super baratos, e os alimentos in natura e minimamente processados, que são os que fazem melhor para nossa saúde, são caros, desigualdade social. Então, é muito fácil transferir a culpa para os indivíduos e não pensar em todo um ambiente obesogênico que é criado nos desertos e pântanos alimentares, nos ambientes alimentares. Então, assim, fica muito fácil fazer uma reportagem dessa forma. E, assim, com todo o respeito a todos os profissionais de enfermagem desse Brasil e do mundo. Porém, quando a gente está falando de alimentação, a gente precisa falar com um nutricionista. São quase 4 milhões de mortes por ano, em que o excesso de gordura está diretamente relacionado com doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, além de problemas neurológicos, respiratórios e digestivos. Durante as últimas décadas, o tratamento da obesidade tinha poucas opções e muitas vezes focou em estratégias como mudar a dieta e fazer exercícios físicos. Sim, porque é isso que a gente viu que funciona. É isso que a gente viu e faz com que as pessoas tenham perda de peso. Perda de peso não, emagreçam, né? Porque perda de peso pode ser qualquer peso. Pode ser músculo ou pode ser gordura. Perda de peso ou pode ser água, né? Porque se for gordura é emagrecimento. Então, quando a gente fala de emagrecimento, a gente está falando de perda de gordura corporal. E sim, o que a gente sabe hoje na ciência é que o exercício físico é essencial para ter uma saúde boa, para a gente envelhecer bem, envelhecer sem precisar de ajuda de aparelhos, remédios e pessoas. A alimentação saudável é um fator de prevenção de doenças cardiovasculares e uma alimentação como o Guia Alimentar para a População Brasileira preconiza, muito diferente do que é preconizado nos Estados Unidos, com alimentos in natura e minimamente processados. O que são os alimentos in natura? Frutas, vegetais, hortaliças, verduras, minimamente processados. Grãos, cereais, então um arroz, ele é minimamente processado, porque ele teve ali um processo, mas ele não teve adição de nada, de nenhum composto químico. Aí tem os alimentos processados, que a gente ainda pode ter um pouquinho de tolerância de ter ali na nossa alimentação, e tem poucos ingredientes aditivos químicos adicionados, e os ultraprocessados, que como a gente falou, talvez não devessem nem ser chamados de alimentos. Mas infelizmente, não tem como eu, ainda vivendo no Brasil, na situação que a gente está, em que pessoas muitas vezes só têm ultraprocessados para comer, não chamar ainda de alimentos. Infelizmente, eu gostaria que não fossem alimentos que ninguém precisasse comer. Mas ainda existe essa realidade, então é isso. E ok, essas são medidas fundamentais para a saúde, mas os estudos mostram que sozinhas elas não são capazes de tratar os casos mais complicados.
sozinhas elas não são capazes de tratar os casos mais complicados. Concordamos, tem casos realmente que são muito complicados de obesidade e a gente precisa de um tratamento multidisciplinar. E é isso que vai ser o que vai fazer com que aquele emagrecimento seja bem sucedido. Você vai ter acompanhamento de um nutricionista, você vai ter acompanhamento de um endocrinologista, você vai ter acompanhamento de um psicólogo, talvez de um psiquiatra, de um profissional de educação física, que vai fazer com que você tenha mudanças no seu estilo de vida reais que vão favorecer a sua mudança para o emagrecimento e para a sua saúde. A caneta, os medicamentos, qualquer tratamento para obesidade, eles são algo que vai te ajudar nesse processo. Porém, se você só fizer o uso das canetas e não fizer exercício físico e não fizer uma reeducação alimentar e não cuidar da sua mentalidade, da sua saúde mental, porque a alimentação é muito comportamental, se você não entender o que foi que te levou a esses estados de obesidade, primordialmente, quais são os traumas em relação à alimentação que você tem, fora que a obesidade também tem fator genético incluído. Então, assim, olha quantas coisas eu falei, porque a obesidade é multifatorial. É uma doença crônica e multifatorial. Então, a gente tem que levar muita coisa em volta pra gente falar, pensar, calcular. E aí, quando eu vejo alguém falando que os medicamentos são a solução, pra mim é muito raso, porque não é. Porque olha quantas coisas a gente falou aqui. Isso quer dizer que eu não acho as canetas um tratamento válido? Pelo contrário, eu acho super válido. Inclusive, tenho vários pacientes que fazem uso e que eu tô aqui nesse processo, porque é preciso um tratamento multidisciplinar para que os efeitos positivos que a caneta gerou sejam contínuos e permanentes, até porque a gente vê também muito reganho de peso após o final do tratamento. Isso porque a pessoa não conseguiu ter mudanças de estilo de vida que fossem duradouras, que permanecessem após parar o medicamento. O principal efeito dessas canetas é a redução do apetite drasticamente, o esvaziamento gástrico ser mais lento, então a pessoa fica com muito pouca fome. Só que quando ela parar de tomar o medicamento, a fome dela vai voltar. E se ela não tiver conseguido implementar o hábito de ir na academia semanalmente, sei lá, 5 vezes na semana, se ela não tiver entendido o que é uma alimentação saudável que faz bem pro corpo dela, ela vai parar de tomar o remédio e as mudanças não vão se manter. E esse é o problema. Então, é algo complexo que não pode ser levado tão raso assim. Isso porque o nosso corpo meio que conspira contra as tentativas de emagrecimento, justamente por causa daqueles mecanismos ancestrais de conservação de energia. Quanto a esses mecanismos ancestrais de conservação de energia, eu vou ficar devendo para vocês um aprofundamento maior, mas eu prometo que eu farei, porque eu também gostaria de estudar sobre isso para entender de fato se é assim, o quanto a evolução também já não fez com que isso talvez não seja tão relevante. Então, não sei a que ponto isso é de fato um fato científico, tá? Eu gostaria de deixar esse adendo aqui também. Vou pesquisar, prometo que trago mais informações. Com o passar do tempo, para a grande maioria das pessoas, principalmente aquelas que convivem há muito tempo com sobrepeso e obesidade, fica cada vez mais difícil manter uma dieta tão restritiva. Porque também dieta restritiva não é tratamento para obesidade. Déficit calórico é diferente de dieta restritiva, completamente diferente. Conseguimos fazer déficit calórico sem ter uma dieta restritiva, com você comendo coisas que você gosta, que fazem parte da sua rotina, que são prazerosas, porque a alimentação também tem que ser prazerosa. Para muitas pessoas e muitos pacientes que têm obesidade, tratam da obesidade ou têm transtornos alimentares, e tem muitos pacientes que têm obesidade e também transtornos alimentares, fazer dietas restritivas pode piorar o caso. Então, também é complexo, também deve ser individualizado o tratamento, também deve ser analisado caso a caso. Não é assim que funciona. Enquanto o organismo pede por mais e mais comida e faz de tudo para estocar qualquer excedente de calorias consumidas. As pessoas que têm maiores índices de obesidade, elas vão de fato enfrentar uma resistência muito maior para conseguir perder e sustentar o peso perdido. Isso é fisiológico. Aí é que entra a importância de ter o tratamento eficaz para essas pessoas. Só que os remédios disponíveis até uns 10 anos atrás tinham uma ação bem limitada e levavam a uma perda de 5 a 10% do peso corporal.
Mas a coisa mudou de figura a partir dos anos 2010, com o surgimento das primeiras canetas, que foram desenhadas inicialmente para tratar o diabetes, mas que logo mostraram um efeito colateral interessante. Os Efeito colateral interessante. pacientes que recebiam essa medicação passaram a perder peso. Essa descoberta começou a tomar forma ainda nos anos 80, quando foram publicados os primeiros estudos que desvendaram a ação de um hormônio chamado GLP-1, que é produzido no intestino e regula os níveis de glicose no sangue. Mais uma vez aqui, levando em consideração que ele está falando perda de peso. E isso acontece mesmo, porque pessoas que fazem uso dos análogos do GLP-1 muitas vezes têm perda de músculo também. Isso é uma preocupação ativa do profissional que estiver cuidando de um paciente que está fazendo uso dessa caneta, porque muitos pacientes, por conta de não conseguirem, não terem fome e não ingerirem a quantidade mínima de comida que o seu corpo precisa para manter as funções fisiológicas, o corpo acaba fazendo a degradação dessa musculatura para conseguir energia. Ou seja, é perda de peso, porque você está perdendo até músculo e não é emagrecimento. E esse é o problema. Então, é por isso que a gente tem que falar de um tratamento multidisciplinar que vai levar em conta tudo isso. E é por isso que é preciso também que você faça exercício físico se você está tomando a caneta. É preciso que você consuma a quantidade ideal de proteínas que você precisa para não ter catabolismo muscular, ou seja, perder aquele músculo que você lutou tanto para conseguir. Além de mexer com a saciedade e a rapidez com que o estômago é esvaziado. Esses remédios começaram a chegar às farmácias em 2005, ainda no contexto do controle do diabetes, e só foram aprovados como tratamentos contra a obesidade a partir de 2014. Além de mexer no metabolismo da insulina e atrasar o esvaziamento do estômago, essas substâncias imitam a ação desse GLP-1 e agem em áreas como o hipotálamo, uma região do cérebro que controla a saciedade e a fome. Não só a saciedade e a fome, o hipotálamo controla várias coisas. Inclusive, um dos efeitos muito positivos dos análogos do GLP-1 é sobre vícios. Então a gente vê pessoas que eram adictas, alcoólatras, que eram de narcóticos e outras coisas viciantes, deixando o vício, cigarro, por exemplo, por conta do uso das canetas, o que é um efeito muito positivo. Então, assim, tem muitos efeitos positivos que a gente vê. Porém, as pessoas veem, às vezes, e divulgam as canetas emagrecedoras como se elas fossem um milagre e elas fizessem tudo e não tem nenhum efeito colateral e é incrível. E aí que eu acho que a gente tem que ser crítico. Nada na vida é 100% incrível e não tem efeito colateral, principalmente uma medicação, gente. Medicações sempre têm efeitos colaterais. E é isso que a gente tem que levar em conta também. E com isso, reduzem o apetite. Mais recentemente, surgiram os dois remédios mais famosos, a semaglutida, que é a tirzepatida, da Novo Nordisk, e a tirzepatida, da Eli Lilly. Talvez você conheça esses produtos pelo nome comercial deles, Wegovy e Mounjaro, respectivamente. Duas empresas de fármacos que estão, assim, milionárias não. Milionárias? Milionárias é pouquíssimo, elas estão bilionárias, papo de quase trilionárias. Aí você provavelmente já ouviu falar do Ozempic nesse contexto. Ele também tem a semaglutida como princípio ativo, mas numa dosagem menor, e é voltado especificamente para o tratamento do diabetes. Wegovy e Mounjaro são injeções, aplicadas uma vez por semana por meio de um dispositivo que lembra uma caneta. O Ozempic também pode ser utilizado para o tratamento da obesidade. É que teve essa atualização. A tirzepatida é hoje em dia a versão mais atualizada dos análogos do GLP-1, porque ele inibe mais de um hormônio do hipotálamo. Daí o nome popular delas, canetas emagrecedoras. Inclusive, se você quiser saber mais sobre os efeitos, o que é, tudo aprofundado sobre canetas emagrecedoras, tem um ensaio inteiro aqui do canal só sobre isso, onde eu falo ponto por ponto o que é cada uma, o que é a semaglutida, o que é a tirzepatida, o que é... Vejam, assistam e também assistam o outro ensaio que é sobre obesidade e como a fome e a obesidade são duas faces do capitalismo. Nos estudos que serviram de base para a aprovação do Wegovy, a perda de peso entre voluntários foi de até 17%. Já nos testes clínicos do Mounjaro, os pacientes que fizeram o tratamento tiveram uma redução de peso de até 26%. E outros candidatos a remédios que ainda estão em testes no momento prometem resultados ainda melhores. Mas é claro que as canetas emagrecedoras também têm os seus pontos negativos. O primeiro é o preço. A depender da dosagem, o custo dessas drogas varia entre cerca de R$1.000 e R$3.000. Inacreditavelmente caro, né, gente? É um tratamento que pouquíssimas pessoas podem ter acesso. Por mês.
Considerando que o tratamento é contínuo, ou seja, não deve ser interrompido para manter os resultados. Gente, isso daí é outra crítica que eu tenho. O tratamento não deve ser contínuo para a vida inteira. Inclusive, os estudos mostram que após 2 anos de uso contínuo da caneta, os efeitos, eles tendem a não ser mais efetivos. Ou seja, é o tempo de tratamento que deve ser ali mais ou menos em torno disso. 2 anos no máximo. Mais do que isso, não vai fazer efeito. Os efeitos vão virar um platô. Você não vai ter mais perda de peso. Então, não é um medicamento para você tomar para o resto da vida e acabou. Não existe isso. E a gente nem sabe ainda, porque não temos estudos o suficiente para saber quais seriam os efeitos se uma pessoa tomar esse medicamento para o resto da vida. Estamos falando de um tratamento que tem um impacto no orçamento da grande maioria das pessoas. E aí a desigualdade ela explode, né? Porque são as pessoas que justamente têm também menos acesso a um estilo de vida saudável. Tem menos acesso a um estilo de vida saudável por quê? Porque estão trabalhando na escala 6x1, porque não tem dinheiro para comprar alimentos in natura e minimamente processados, porque vivem em desertos e pântanos alimentares, porque são mulheres negras que têm que fazer tudo na vida e muitas vezes deixar de comer para alimentar as crianças. Então, assim, tá levando em conta esse aspecto biopsicossocial? Que tem que levar. Alimentação adequada. Ou seja, quem mais precisa das canetas talvez não chegue nem perto delas. Existe uma discussão acalorada sobre se elas devem ou não ser incluídas no SUS. Eu acho que devem ser incluídas no SUS, mas também deve ser incluído no SUS, ou pelo menos fomentado no SUS, as clínicas de tratamento de obesidade que foram, inclusive, desmanteladas no Brasil inteiro, tratamentos de prevenção no SUS, ações de prevenção, porque a gente a gente está usando o tratamento. E quando a gente fala de SUS, quando a gente fala de Sistema Único de Saúde, quando a gente fala disso, a gente tem que pensar na prevenção das doenças. Prevenir é melhor do que remediar. Isso não é um ditado só ditado e acabou. Não, é verdade. A maioria das doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, elas são preveníveis com estilo de vida, com alimentação saudável. E isso não está sendo investido. Então, investindo mais no tratamento de uma coisa que pode ser prevenida do que na prevenção. E esse é o problema. Cadê a gente investindo em alimentos in natura mais baratos e minimamente processados mais baratos? Impostos sobre os alimentos ultraprocessados, diminuir propaganda sobre os ultraprocessados, incentiva os médios e pequenos produtores rurais para alimentos orgânicos. Entende como o foco está deslocado de onde deveria estar? Especialmente pelo desafio que seria encaixar a despesa no orçamento de saúde. A gente está aqui falando sobre um dos tratamentos mais caros da história da humanidade, né? Porque parte dos outros tratamentos, que são tratamentos de alto custo, é mais barato investir em prevenção do que no tratamento, inclusive. São baseados, por vezes, em tomada única de medicamento, né? Você não vai ter um tratamento que você vai ter que fazer por 60 anos de vida. Inacreditável, não? Aí, realmente, gente, é isso. Não tem como a gente botar no SUS um tratamento que as pessoas vão ter que fazer por 60 anos. Caro desse jeito. Gente, prevenção. Prevenção em saúde. Prevenção em saúde. Que tem um custo mensal tão elevado quanto as canetas. Algumas cidades chegaram a colocar na rede pública de forma independente, e há estados considerando essa adoção. Mas, diante desse quadro, existe um temor dos pesquisadores que todas essas transformações façam com que a obesidade se torne, cada vez mais, um problema que afeta a população pobre. Quando a gente estuda o SUS, a gente estuda sobre determinantes sociais da saúde. E é exatamente o que leva a população a estar em sobrepeso, o que leva a população a estar em obesidade e o que a gente pode fazer para prevenir. É assim que o SUS deve agir. E aí o tratamento, ele pode ter no SUS, ele deve ter no SUS, ele tem que estar lá, inclusive, para profissionais qualificados poderem fazer o tratamento multidisciplinar, mas a pessoa tem que ter o acesso à prevenção também, gente. Senão, a gente só tá botando o band-aid numa ferida que tá sangrando e que vai continuar sangrando. E a gente botar 1 zilhão de band-aids não vai resolver o problema.
Sobre essa questão do preço, a Novo Nordisk diz reconhecer que a obesidade é uma doença crônica que afeta de forma desproporcional populações mais vulneráveis e tem ampliado esforços para alcançar aqueles que mais precisam de tratamento. Ai, mas eu não vou diminuir o meu lucro pra vocês terem remédio, né, gente? Vocês fiquem aí se fudendo, porque o meu lucro é mais importante. Capitalismo e indústria farmacológica. Com ajustes nos preços e parcerias com o governo. A Lilly respondeu que no Brasil, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos é o órgão responsável por estabelecer os preços dos medicamentos e avalia diversos fatores para determinar o preço máximo de um novo produto. Ai, eles são tão bonzinhos, né, gente? Ai, que delícia. Aí nessa questão do tratamento contínuo, um estudo recente mostrou que pessoas que pararam de usar as canetas emagrecedoras ganharam peso 4 vezes mais rápido do que aquelas que fizeram dieta. Veja. Exato. Porque, muito provavelmente, pessoas que fizeram dieta tiveram um acompanhamento nutricional multidisciplinar que fez com que as mudanças fossem contínuas. E as pessoas, às vezes, que tomam a medicação, adquirem a medicação do Paraguai, adquirem a medicação do TikTok Shop, adquirem a medicação sei lá de onde, para se encaixar num ideal de corpo que o capitalismo e a pressão estética nos impõem e que não tem dinheiro para continuar fazendo o tratamento por tempo que precisa. Então, assim, o que levou isso a acontecer, gente? É só o que essas pacientes relataram sobre essa situação para um documentário da BBC sobre o assunto. So initially I thought I'll do it for a 4-month period, and in the first few months I did feel awful. I was struggling with nausea, I had headaches every day. I hadn't slept in 4 months. Qualidade de vida. Você comer e ficar com náusea. Você ter cabelo caindo. Você ficar com fadiga. Gente, não é um passeio na lagoa, tá? Hair was falling out in clumps, but I'd lost about 3.5 stone. Magras, magras, magras. Tive tudo isso, tô toda fodida, com náusea, mas magras, mais magras. Your weight does spike when you come off because you've no longer got the medication that's helping you suppress your appetite. And a lot of people then don't continue eating in a calorie deficit. On a couple of occasions, I've made the decision to come off of the medication and just to stop. And I got on both occasions 3 days in. And after day 3, I had eaten so much food and was so horrified with myself because I didn't even realise I was eating food. It was literally like something opened up in my mind that said, eat everything. Quando a medicação para de inibir o ruído alimentar, que é essa voz que tá o tempo inteiro falando pra gente qual vai ser a nossa próxima refeição, se eu tô com fome, se eu quero isso, se eu quero aquilo, que é muito frequente em pessoas que têm sobrepeso e obesidade ou transtornos alimentares, a caneta inibe isso. E aí, quando para a caneta, isso vai voltar. Isso pode causar episódios de compulsão alimentar, episódios compulsivos, que há um descontrole ali na quantidade de comida. Inclusive, também tem um ensaio sobre transtornos alimentares para vocês verem que transtornos alimentares não são bobeira, não é força de vontade. Tá? Então, nesse caso ainda, sim, em inúmeros casos, como eu falei, de transtornos alimentares, é ainda mais importante o acompanhamento com um profissional nutricionista, com um profissional de saúde mental, com um profissional de educação física, exatamente para a gente pegar em todos os âmbitos, entender o motivo da pessoa ter chegado na situação que ela tá. E não simplesmente dar um remédio e falar, você vai tomar isso aqui de 1 em 1 semana e a gente se vê daqui a 1 mês. Que é o que eu vejo, inclusive, com vários pacientes meus. Fica aí o desabafo. There's a lot of people that are so scared, and I was one of them, of just piling the weight back on again once the medication stops. But if you are implementing those lifestyle changes while you're on the medication, all you have to do is continue with that afterwards. Because of the evidence of the weight coming back on, for me, I think I'll always find a way to stay on it. E isso também abre uma discussão interessante. Quais os efeitos de longo prazo dessas medicações? O que acontece depois de usá-las por 20, 30, 40 anos? Não sabemos ainda. Pessoas que estão tomando até de forma com indicação médica, com orientação e acompanhamento médico, como elas estarão daqui a um tempo? Quer dizer, a questão de engordar novamente existe, não existe? Então, tudo ainda é muito recente. Você não teve tempo de ter estudos de tão longo prazo para saber o que acontece. Todos os médicos
As indústrias farmacêuticas, né, que amam essa mensagem, lucram muito com essa mensagem. Lucram muito com essa mensagem. Gente, essa daí é das minhas, hein? Digam, não pare de tomar. Obesidade é uma doença crônica, tome para sempre. Ninguém sabe o que vai acontecer quando alguém tomar para sempre. A Novo Nordisk diz que todos os seus produtos são sustentados por um robusto programa de desenvolvimento clínico, com estudos conduzidos em populações amplas e diversas, seguindo rigorosos padrões científicos, e que todos os eventos adversos reportados são devidamente registrados. Ai, gente, olha, amplas e diversas. A medicina adora fazer estudo amplo e diverso com homens brancos apenas. Amplo e diverso. E analisados. Já a Lilly afirma que fornece informações sobre os benefícios e riscos de todos os medicamentos deles às autoridades regulatórias em todo o mundo. Ah, entendi. Então eu ofereço a lista de riscos, é para sua conta e risco se você quiser tomar. É assim que funciona a saúde, realmente. Responsabilidade, é por isso que elas são empresas e não profissionais de saúde. Para garantir que informações mais atualizadas estejam sempre disponíveis. As canetas têm alguns efeitos colaterais conhecidos, já descritos em bula. As reações mais comuns, que acontecem em mais de 10% dos pacientes, são náusea e diarreia. Também existe a possibilidade de eventos mais raros, como pancreatite aguda, pressão baixa, sensação de tontura, entre outros. É importante sempre conversar com o médico antes de começar o tratamento com essas canetas, seguir as orientações à risca e ficar atento a qualquer sintoma. Não só com o médico, né? Como eu falei, é importante o tratamento multidisciplinar, porque a alimentação também é complexa e passa por emoções, por comportamentos, por inúmeras coisas. Então, não adianta ser só um médico. É importante o tratamento multidisciplinar e é isso que o SUS deveria oferecer para quem não tem dinheiro para pagar isso tudo que é caro. Né? É caro você pagar um nutricionista, um endócrino, um personal trainer, um psiquiatra, um psicólogo. Olha quantos dinheiros. Então, assim, se o SUS vai oferecer tratamento para obesidade com as canetas emagrecedoras, ele tem que oferecer um tratamento multidisciplinar. A popularização das canetas não se deu apenas entre o que inicialmente era o público-alvo desses remédios. Tem muita gente fazendo uso puramente estético deles, algo desaconselhado pelas próprias fabricantes e criticado por muitos especialistas. Criticado pelas fabricantes, mas elas não fazem nada para criticar isso publicamente e para tentar evitar também, né? Somando isso às pessoas que usam por recomendação médica, o que se tem é um mercado multibilionário e a proliferação de um mercado ilegal. O impacto não para por aí e toma caminhos absolutamente surpreendentes. Alguns exemplos. Um relatório da consultoria O6C destacou que a popularidade desses remédios tem afetado o comportamento dos consumidores nos supermercados, com menor interesse por comidas não saudáveis, como salgadinhos e bolachas. O chefe do Greggs, uma das redes de cafeterias mais populares do Reino Unido, declarou recentemente que esses remédios estão impactando os negócios e que as pessoas estão cada vez mais interessadas em porções menores ou opções ricas em proteínas e fibras. Já falamos sobre proteínas, né? Sobre o quanto a gente não precisa de tanta proteína. Vou deixar aqui o card para vocês assistirem também. É isso. O mercado teve que responder a essa mudança de comportamento que, no fundo, é genuína, porque é uma mudança que busca a saúde de toda a população. É uma mudança que busca a saúde de toda a população? Dito tudo que eu já falei até aqui, vocês acham que é uma mudança que busca a saúde da população? O que faz as pessoas terem uma alimentação saudável é elas comerem porções menores e menos carboidratos e mais proteínas e fibras? Ou é elas comerem mais alimentos in natura e minimamente processados? Fazer exercício físico? Eu não vou ficar chovendo no molhado aqui não, gente. Fazer porções menores de comida e mais saudáveis, isso é absolutamente desejado, seria o ideal desde sempre. Nos Estados Unidos, o famoso Vigilantes do Peso, um programa de suporte ao emagrecimento. Olha, isso aí é outra coisa também, que se vocês quiserem um dia eu faço um vídeo só sobre vigilante do peso, deixa aqui nos comentários se você quer que eu faça, porque também é outra coisa que bizarro, não sei nem como chegou até 2026 essa porcaria, baseado em dietas restritivas, em contar apenas calorias e não ligar para a qualidade da alimentação. Tenho muitas críticas ao vigilante do peso, muitas mesmo. Entrou em falência no ano passado, e estudos sugerem que usuários de Mounjaro e Wegovy estão consumindo cada vez menos bebidas alcoólicas. Olha, como eu falei, a questão do vício em álcool, ótimo, isso é um efeito positivíssimo.
Algumas projeções também sugerem aumento de procura por academias e por cirurgias para remover o excesso de pele depois do emagrecimento. E no Brasil, alguns restaurantes que oferecem rodízios de comida japonesa, pizza ou churrasco passaram a dar desconto na conta para pessoas que tomam o Wegovy ou Mounjaro. Ai, gente, isso aqui é o auge do capitalismo tardio. Sério. O auge do capitalismo tardio é você fazer isso. É o mercado se adaptando a você, em vez de entender que você está num processo de mudança de estilo de vida e que talvez nesse momento ir num rodízio, inclusive ir em rodízios, talvez não seja uma coisa incrível de se fazer, talvez não seja o melhor que você possa fazer pela sua saúde, não. A gente faz o quê? Faz o rodízio Mounjaro. Desde que elas mostrem a receita médica. É claro que ainda existe muita especulação e algumas dessas tendências podem não dar em nada. Mas é inegável que estamos testemunhando em tempo real uma série de transformações na forma como as pessoas lidam com o peso. Na forma com que as pessoas lidam com o peso? Não sei, gente. Não sei. E essa história vai ter muitos capítulos pela frente. A gente pode ou estar diante de uma situação muito semelhante com a pílula anticoncepcional, que foi uma questão que não mudou simplesmente a taxa de natalidade, ela mudou a sociedade como um todo, teve um impacto social gigantesco. E aí, se for negativo, eu acho que o que a gente está vivendo poderia ser muito semelhante à crise dos opioides. Começou há muito pouco tempo nos Estados Unidos, também colocada de uma maneira de marketing muito semelhante à atual, de que você não precisa viver com dor, não aceite a dor, há solução para isso. E vale sempre reforçar aquela mensagem de cuidado. Procure o profissional da saúde antes de começar qualquer intervenção para perder peso. Bom, com isso eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, né, gostei ou não, isso acho que não é muito relevante. Acho que com as minhas pontuações vocês conseguem entender se eu gostei ou não do vídeo. Eu acho que é mais do que isso. Tudo isso que eu falei, a gente entender que a saúde é algo complexo, que coisas simples relacionadas à saúde, soluções simples para problemas complexos, multifatoriais, costumam não ser boas soluções, né? E como eu falei, vou frisar mais uma vez, porque eu acho que às vezes as pessoas ficam com uma impressão errônea de que eu sou contra as canetas emagrecedoras e os medicamentos para o tratamento da obesidade, e eu não sou contra. Eu só acho que a gente está vendo isso de uma forma equivocada. Entendendo o uso das canetas de uma forma equivocada e que o nosso foco deveria ser mais na prevenção do que no tratamento, que o tratamento é válido e deve ser, inclusive, oferecido gratuitamente para quem precisa, porém, que a gente precisa focar mais na prevenção do que no tratamento, porque a solução da obesidade jamais vai ser um medicamento, e sim mudanças reais na nossa sociedade, da forma com que a gente se exercita, da forma com que a gente trabalha, da forma com que os gêneros são tratados, a racialidade é tratada, e é por isso que eu falei dos determinantes sociais de saúde, dos fatores biopsicossociais que precisam ser levados em consideração, e é por isso que eu falo que eu atuo com uma nutrição crítica, que leve em conta tudo isso e não rasa. Eu espero que se você chegou até o final desse vídeo, você tenha gostado. Se você não gostou, deixa aqui também o que você tem para me criticar. Eu quero saber qual a opinião de vocês. Se você já tomou um medicamento, se você já teve algum efeito colateral, o que isso faz você pensar, se você já tinha levado em consideração esses pontos que eu falei, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês e o que vocês estão pensando sobre isso. Se você estiver precisando de uma nutricionista para te acompanhar nessa jornada com as canetas emagrecedoras, eu estou à disposição. Todas as informações para você agendar uma consulta comigo estão aqui na descrição. E se você também for uma pessoa com obesidade que não quer fazer o tratamento com as canetas, eu também posso te ajudar. E se você é uma pessoa que só tá querendo melhorar sua relação com a alimentação, eu também posso te ajudar. Todas as informações para agendar uma consulta comigo estão aqui na descrição. E eu também queria convidar você para ser membra ou membro aqui do canal, porque na área de membros a gente tem podcast, a gente tem leituras radicais, a gente tem reacts exclusivos, vlogs, muita coisa boa. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. A partir de R$ 7,99 você já tem acesso a tudo isso. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que ficou até o final desse vídeo. Um beijo no coração de vocês e até a vitória. Vamos começar? Vamos. Já fumei, já bebi. E aí, camaradas lunos? Beleza, mano? I used to rule the world.
Momento dança. Eu acho que ele tava bebendo água. Não, É. não. O que você quer? Babou meu short. Eu quero participar do vídeo.